Hoje eu vou te ensinar um método que pastores como Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Paulo Júnior, Marcos Granconato utilizam para poder entender e interpretar a palavra de Deus. Eu vou te explicar também por que muitas vezes você desanima no seu estudo bíblico, por que você tem tantas dúvidas e tantas dificuldades, o que te faz parar de estudar ou de prosseguir nesse estudo bíblico. No final, se você ficar até o final do vídeo, eu vou te dar 3 ferramentas, eu vou te dar 3 dicas para que você consiga aprender a Bíblia de uma maneira mais proveitosa, menos desanimadora, você também consiga ter uma compreensão muito interessante, muito profunda da palavra de Deus. Amém? Vamos começar? Primeira coisa, por que muitas vezes nós temos tanta dificuldade em entender a palavra de Deus? Já pegou aquelas bíblias que o texto dela ali é difícil, parece que tem muitas palavras difíceis e a gente não consegue entender muita coisa e isso já nos faz desanimar de cara? Com certeza você conhece pessoas aí que vão falar, não, a linguagem da Bíblia é muito difícil. A linguagem da Bíblia é muito complexa e por isso que eu não consigo estudar a palavra de Deus de uma maneira mais profunda. Então, a primeira dica que eu já vou te dar, e que esses pregadores eles sempre usam, eu já vi inclusive o pastor Augusto Nicodemos falando sobre isso, recorra a mais de uma tradução da palavra de Deus. Nós não temos mais os pergaminhos, os escritos originais, os autógrafos, eles sim são inerrantes, são perfeitos, foram inspirados diretamente pelo Espírito Santo, mas o que nós temos hoje são traduções de cópias que são extremamente precisas, como a bibliologia, a ciência que estuda a Bíblia já nos ensinou, já comprovou, inclusive. Então esses homens eles usam muitas traduções, às vezes 3, 4 traduções. E quais são as diferenças? Nós temos basicamente 2 diferenças. A primeira são traduções formais. Elas pegam o texto bíblico, seja ali do hebraico, do aramaico ou do grego, e fazem a transliteração para a nossa língua de uma maneira equivalente formal. Daí surgem palavras mais complexas, mais difíceis, que inclusive normalmente são traduções mais antigas que utilizam aí palavras que a gente nem usa mais nos nossos dias. As 2 bíblias principais aí que nós temos acesso, ou 3 bíblias principais que nós temos acesso, que utilizam dessa linguagem mais antiga e de uma tradução mais literal. Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, e aqui eu não coloquei, mas também tem a King James. Essas traduções elas são mais antigas, elas vão traduzir algumas questões, vão transliterar algumas palavras para alguns termos que a gente não usa nos nossos dias hoje. Olha o que a Almeida Revista e Corrigida fala em Romanos capítulo 12, verso 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Olha o que diz, por exemplo, agora a NTLH, que é uma outra tradução, uma tradução ainda mais dinâmica. A NTLH diz assim, mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Ou seja, a primeira tradução fala sobre brasas vivas na cabeça. Na tradução mais moderna, mais coloquial, fala sobre deixar com remorso e com vergonha. Então, meus amados, por que eu não recomendo, assim, a princípio a NTLH? Porque ela tem uma tradução um pouco mais influenciada pela opinião do tradutor. Essas 2 aqui, ó, NVI e NAA, Nova Versão Internacional, e Nova Almeida Atualizada, elas são mais confiáveis, porque elas traduzem apresentando uma fala mais moderna, mais contemporânea, mas elas não mudam muito o sentido do texto, elas não fazem acréscimos. Então, quando eu pego a NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, muitas vezes pode acontecer ali de o texto ser influenciado pela opinião do tradutor, e isso é um pouco perigoso. Então, a primeira dica, recorra a mais de uma tradução. Utilize as traduções antigas. Isso é importante, isso é interessante. Mas tenha sempre em mão uma tradução mais recente, uma NVI, uma NAA, uma King James atualizada, KJA, porque isso vai te ajudar muito a ir no texto. Se você encontrou lá uma expressão que você não conseguiu compreender, talvez nessas bíblias mais contemporâneas, essas traduções mais contemporâneas, elas vão conseguir abrir o leque, abrir o seu entendimento, e isso vai ser muito produtivo para você, já finalizando inclusive com essa questão de você desanimar de ler o texto bíblico, porque ele é muito entroncado, muito complexo nessas versões mais antigas. Então, primeira dica, recorra a mais de uma tradução, principalmente uma NVI, uma NAA ou uma King James atualizada, KJA, beleza? Próxima, a Bíblia é divina e humana. Nós temos que ter sempre em mente isso. Como eu falei sobre a questão divina da Bíblia, eu não vou falar nesse vídeo aqui hoje. Vai ser para o próximo vídeo. Hoje nós estamos tratando da questão humana. A Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele direcionou os escritores a trazerem a vontade dele, a revelar a vontade do Senhor, revelar a palavra do Senhor para os nossos dias. Então, essas pessoas que escreveram a Bíblia, elas tinham a sua personalidade, elas tinham a sua nacionalidade, elas tinham ali a sua cultura. Não vou me adiantar muito isso não, porque eu estou entrando em outras partes. Vou dar um exemplo aqui. Mateus. Quando nós pegamos o Evangelho de Mateus, o que nós temos? Um judeu escrevendo para judeus. Por isso que muitas vezes nós vamos ver lá falando sobre o cumprimento bíblico das Escrituras, sobre o Cristo ser o Messias que os judeus tanto aguardavam.
Quando nós passamos, por exemplo, para Marcos, nós vemos um autor escrevendo ali uma carta principalmente a um público gentílico, um público romano. Por isso que ali nós vemos Jesus realizando tantos feitos. Por quê? Porque os romanos eram um povo que era dado a construções, a obras magníficas, eles estavam sempre em atividade. As estradas romanas, os aquedutos romanos. O que nós temos sobre romanos, a civilização romana, é essa gente que fazia coisas. Eles tinham um ímpeto em ser marcado na história. Por quê? Por fazer coisas. Então, nós temos essas duas situações. Paulo, apóstolo dos gentios. Quando nós vemos Paulo escrevendo, por exemplo, carta aos Efésios, carta aos Romanos, nós sempre vamos ver um ponto de doutrina e também um ponto de prática. Por quê? Paulo precisava explicar ao seu público o que era o Evangelho, quem era Cristo e por aí vai, mas também como aplicar essa teoria na vida prática. Então, a segunda dica, recorra à parte humana. Procure entender a parte humana, melhor dizendo. Faça pergunta para o texto do tipo, quem é Marcos? Quem é Mateus? Quem é Marcos? Quem é Paulo? Quem são essas pessoas? Quem é Lucas, o escritor bíblico? Lucas nos deixou o Evangelho, o qual já no começo do Evangelho diz que ele fez uma ampla pesquisa. Então a segunda dica que eu deixo para você entender o texto melhor, entenda quem é o escritor da carta ou do livro que você está lendo. Porque isso vai ser de extrema relevância para que você consiga compreender o conteúdo que você vai ler. Terceira questão, a Bíblia ela foi escrita em um tempo diferente. O último livro da Bíblia foi escrito ali provavelmente na década de 90 ou 80 do primeiro século da era cristã, ou seja, ano 80, ano 90. Então nós temos aí quase que 2000 anos de diferença. E isso fica ainda mais distante quando nós temos aí textos como, por exemplo, Gênesis, que talvez esteja aí há mais de 3.000 anos atrás, antes de nós, ou 4.000 anos, dependendo. Então, próxima pergunta que você tem que fazer para o texto, qual que era a cultura da época que estava sendo escrito? Qual era o contexto da época? E qual era a língua falada nessa época? O distanciamento temporal. Eu não coloquei aqui o sublinhado, mas faça a pergunta, em que tempo essa Bíblia foi escrita? Qual era a cultura? Por que é importante eu saber da cultura? Quando nós temos, por exemplo, o texto de Atos, capítulo 22, onde Paulo foi preso, ele foi espancado, ele revela que ele era um romano. E aí o centurião, que estava ali questionando ele, falou assim, olha, eu também sou romano, mas eu comprei a minha cidadania romana. Paulo já diz o seguinte, eu pelo contrário, eu sou romano, eu sou filho romano de pais romanos. Ou seja, aquilo dava o direito a Paulo de ser julgado perante o próprio César, de apelar perante o próprio César. Então eu preciso entender a cultura da época para que eu não incorra em erros. Por exemplo, questão de mulheres usarem aí o véu na cabeça. Quando eu entendo a passagem de 1 aos Coríntios, eu consigo assimilar a cultura da época, por que era necessário aquela questão das mulheres ali usando o véu dentro da congregação. Então, se eu faço essa pergunta para a Bíblia, qual era a cultura da época? O que eu preciso aprender na cultura da época? Eu consigo entender melhor o que é o contexto daquilo que eu estava lendo e como isso pode vir a se aplicar para os meus dias. Outra pergunta que eu quero fazer para a Bíblia, qual é o contexto que a Bíblia está sendo escrito, que aquele texto está sendo escrito? Lembra da passagem de Jonas? Jonas ele estava ali revoltado com Deus por causa dos ninivitas. E aí eu pergunto, mas qual é o motivo de Jonas ele estar ali revoltado com Deus porque Deus concedeu graça e perdão para os ninivitas? Eu já vi pregador dizendo, na verdade uma pregadora dizendo, que Jonas estava irado com Deus porque alguns ninivitas haviam abusado de parentes de Jonas. E em lugar nenhum no texto nós temos essa informação. Só que quando eu recorro ao contexto da época, eu percebo que os judeus eles tinham desprezo pelo povo ninivita. E outra, os judeus também eles tinham temor contra a ascensão do Império Assírio. Então agora eu consigo entender por que Jonas ficou ali tão relutante diante da graça de Deus sobre o povo ninivita. Próxima pergunta que eu faço, então, qual o contexto que o texto está sendo escrito? E aí eu não incorro em heresias. Eu não torturo o texto, como eu disse aqui na série sobre seitas e heresias. Eu não pego o texto, não torturo o texto e não faço ele falar aquilo que ele não quer dizer. Texto fora de contexto vira pretexto para pôr cabresto. Nós temos esse ditado aí, né? Então, duas perguntas já foram. Qual que era a cultura da época, que eu tenho que me perguntar. Qual é o contexto em que o texto está sendo escrito. E a próxima, peraí só um minutinho. Tá gostando desse estudo, meu irmão? É a primeira vez que eu estou fazendo isso com um quadro aqui, eu não sei direito como é que vai ficar a iluminação. Mas se você está gostando, deixa nos comentários se você quer mais vídeos desse jeito. Sugira aí temas, se você quer que eu faça a exposição aqui de textos bíblicos dessa maneira. Ideias, textos que você gostaria, matérias da Bíblia, temas, escatologia, antropologia, teontologia, cristologia. E a gente vai fazendo aqui, se você gostar desse tipo de conteúdo. E por favor, como eu disse, eu quero fazer com que esse canal se torne um curso de teologia gratuito para você, com um nível de qualidade interessante. Esse aqui é o primeiro, então talvez não, certamente nós vamos melhorar muito se vocês me ajudarem. Então, por gentileza, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, deixa aí nos comentários a sua sugestão, a sua dúvida. E no final, vamos fazer um trato. Se isso aqui realmente está sendo útil para você, compartilha com mais pessoas, compartilha que você vai me ajudar demais, tá bom?
Próxima pergunta que eu tenho que fazer para o texto. Eu coloquei aqui, ó, são 3 Cs. Cultura, contexto e conversa. O que é conversa, pastor? A língua que estava sendo falada na época. Nós temos, basicamente, na Bíblia, 3 línguas. Talvez você ainda não saiba, muitas pessoas que estão vendo já sabem sim. Que são o hebraico, o aramaico e o grego. Só que é um problema aí. Embora o aramaico já seja realmente uma língua praticamente morta, quase lugar nenhum mais fala, o hebraico e o grego que são falados hoje, eles não são iguais aos que eram falados aí no tempo da Bíblia. Aquele tempo é igual o português nos nossos dias. Lembra que antigamente farmácia se escrevia com PH e hoje é com F? Talvez aí seja uma comparação um pouco mais boba, mas se você pegar um texto aí, talvez de 1900, você já vai ter dificuldade de ler esse texto em português. Agora imagina uma língua de mais de 2, 3 mil anos atrás. Então as línguas faladas na época, o hebraico, o aramaico e o grego, eles não são mais falados hoje. Então nós temos aqui que fazer perguntas para o texto de uma maneira agora um pouco mais profissional. É difícil? Esse ponto aqui talvez seja um pouco mais difícil. Nesse lugar, talvez você vai precisar de léxicos, talvez você vai precisar de uma Bíblia como a Bíblia Palavra-Chave, que tem um Strong, que é até um recurso assim que eu deixo como uma sugestão para você. Procure uma Bíblia com Strong, porque ela traz ali alguns recursos que você consegue, pelo menos de uma maneira introdutória, entender o que aquela palavra significava ali no seu contexto original. Então, 3 perguntas da parte da distância temporal. Cultura, contexto e conversa, os 3 Cs. Qual é a cultura do texto na época? O que estava acontecendo ali naquela região? Por exemplo, Jeremias, cativeiro babilônico. Então Jeremias era um profeta chorão porque ele estava fora da sua terra. O contexto de Jeremias era de sofrimento. Falsos profetas falando que o cativeiro não ia durar muito tempo, enquanto Jeremias estava dizendo que o cativeiro ia durar 70 anos. O que aconteceu com Jeremias? Ele estava sendo ali chamado de falso profeta, estava sendo insultado pela sua própria população. Daniel, preso também na Babilônia. Então eu consigo entender a cultura e o contexto. Daniel, quando ele se recusa a comer ali os manjares do rei Nabucodonosor, na cultura de Nabucodonosor, na cultura da Babilônia, o que nós temos é, por meio das comidas, algumas formas de adoração àqueles deuses também. Então, quando eu leio Daniel, que ele quer se manter incontaminado ali com os banquetes do rei, tem a questão cultural. Procure a questão do contexto também, porque isso vai te ajudar muito. E aqui, ó, questão da conversa, da linguagem, eu deixo esses recursos introdutórios. Mas talvez mais pra frente, quando você for aprofundando, e você vai, porque eu tenho certeza, porque essas dicas aqui vão te ajudar, talvez você vai ter interesse por fazer um curso de hebraico, um curso de grego. Isso vai te ajudar muito. Outra dica, os autores humanos morreram. O que isso significa? Vão haver momentos em que nós vamos ter que ficar calados. Esses dias eu fiz aqui um vídeo no canal sobre escatologia, vou até deixar aqui, ó. E o problema é qual? Às vezes, em algumas vezes inclusive, o texto bíblico ele se cala. E aí nós começamos a construir doutrinas exatamente onde o texto bíblico se calou. Quem vai ser aquela figura que detém o anticristo que vai ser retirado da terra? E aí as pessoas começam a produzir teorias, conjecturar, até que começa a provocar divisão na igreja. Eu não consigo ter acesso mais ao apóstolo Paulo, eu não consigo ter acesso mais a Mateus, Marcos ou Lucas para perguntar para eles o que eles queriam dizer. Quando Pedro, por exemplo, nos ensina sobre que Jesus pegou aos mortos, ou ainda Paulo fala sobre batizar pelos mortos, eu não consigo ter acesso aos autores humanos do texto bíblico para perguntar para eles o que eles queriam dizer. Então, muitas vezes, o que eu tenho que entender é, eu vou ter que ficar calado. Nós somos protestantes, nós somos cristãos reformados, sola escritura e toda escritura. Quando a Bíblia se cala, eu me calo. Quando a Bíblia fala, eu escuto e falo também. A partir disso, é procedência maligna. É a partir de interpretações como essa que nós vemos muitas pessoas aí criando heresias, criando doutrinas que não existem, porque elas começaram a produzir doutrinas no silêncio da Bíblia. Então, a 4ª dica é, onde a Bíblia se calar, você também se cala. Você não pode fazer uma pergunta direta para Paulo, para Mateus ou para Lucas. Então, quando você não pode perguntar para ele o que ele quis dizer, o que a gente faz? A gente se cala. E, por fim, a dica bônus, que eu falei que eu ia compartilhar com vocês, para ajudar você a estudar de uma maneira mais profunda e uma maneira mais produtiva a palavra de Deus. Primeira coisa, baixa esse app aqui, ó, Bíblia JFA Online. Eu vou deixar um print aqui na tela para vocês, eu mexendo nessa Bíblia no meu próprio celular. Então, meus irmãos, na Play Store, vai em pesquisar, digita aqui, ó, Bíblia JFA Offline. Você vai baixar essa Bíblia, espera carregar. Depois que ela baixar, fiz um corte aqui rapidinho, pra vocês não precisarem ficar vendo carregar. Depois que ela baixar e abrir, e aí o que você vai fazer? Nesse cantinho aqui que está escrito ACF, em cima, são as versões da Bíblia disponível. Aqui você pode baixar qual você quiser. Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista e Atualizada aqui, ó. Daí que eu acabei de clicar que está ficando cinza. O que você vai fazer? Só clicar em cima, ó. Clica, ela vai começar a baixar, você vai escolher a conta que você quer que baixe. Ela vai começar a baixar. Outra, vou baixar a Nova Almeida Atualizada. Clicou, já começou a baixar. Na hora de escolher, você vai fazer isso aí, ó. Escolheu a Bíblia que você baixou, Nova Almeida Atualizada, e o texto vai estar aparecendo aqui em cima.
e o texto bíblico que você precisa, tá bom? Olha a quantidade de recursos, ó, Nova Almeida Atualizada, Almeida Edição Contemporânea, NVI, NVT, King James. Então faça bom uso, tá? Por quê? Porque essa Bíblia tem várias versões dentro dela e de uma maneira gratuita. Isso vai te ajudar muito, você não vai precisar comprar várias Bíblias como eu tenho aqui em casa. Você não vai precisar gastar muito dinheiro ou não vai precisar gastar dinheiro nenhum, já que o aplicativo é gratuito. Então, baixa essa Bíblia JFA Online. Segunda coisa, ChatGPT. Vou deixar aqui também eu mostrando na tela do meu celular. Você pode fazer isso no celular. Vou fazer tudo isso no celular para que você consiga entender que é possível fazer pelo celular, tá bom? Porque muitas pessoas talvez não tenham computador. Então estou deixando aqui na tela como eu pergunto isso para o texto do ChatGPT, como eu faço essas perguntas. Por exemplo, no ChatGPT eu posso perguntar quem era o escritor Mateus da Bíblia, quem foi, qual era a nacionalidade dele. Ou então eu posso perguntar para o ChatGPT quem foi Jonas, qual era o contexto. Informações sobre os ninivitas, quem foi esse povo, quem eram eles, ou quem foi o rei Nabucodonosor, informações sobre o Império da Babilônia. Tudo isso eu vou deixar para vocês. ChatGPT é a IA, inteligência artificial, que veio para ficar. Isso vai nos ajudar bastante a entender essas coisas, tá bom? Bom, meus irmãos, na tela de busca do Google aqui, escreve ChatGPT, vai clicar aqui, ó, OpenAI, ChatGPT, Start Now, que é para poder fazer o login, vai ter uma tela de login, você vai se registrar aqui, eu não preciso registrar porque eu já tenho a conta. E aqui no ChatGPT você vai fazer a pergunta aqui, ó, no campo, que for necessário a sua pergunta que você estiver estudando. Por exemplo, quem foi o profeta Jonas? Quem foi o profeta Jonas da Bíblia? E ele vai começar a te responder. Claro que você vai sempre checar essas informações, que está escrito aqui embaixo, aqui, ó. Considere verificar informações importantes, porque o ChatGPT pode cometer erros, mas ele já está num ponto que está bem avançado e bem confiável, mas mesmo assim cheque, tá bom? Então aqui você tem a história do profeta Jonas, ó. Você vai conseguir compreender um pouco mais sobre a história desse homem da Bíblia. Outra pergunta, quem foi, ou melhor, me fale sobre o Império da Babilônia. Ele vai começar a te responder, é como se fosse um chat mesmo. Faça perguntas como se você estivesse conversando com uma pessoa. Me fale sobre o Império da Babilônia, qual era o costume deles. Me fale sobre o cativeiro de Israel sob Babilônia, e por aí vai, tá bom? Tá gerando a pergunta, eu não vou me alongar muito para o vídeo não ficar muito longo, mas aqui você tem respostas. Ó. Use o ChatGPT, porque é muito interessante, e como eu disse, cheque as instruções, cheque aquilo que está sendo dito, para que você tenha mais assertividade nas informações que você está tendo, tá bom? Vamos continuar. E por fim, se você ficar com dúvida de um texto, meu irmão, procure por pregações e páginas sérias que falam, que ensinam aquele texto. Entra no YouTube, procura aí pastor Marcos Draconato explicando, pastor Hernandes Dias Lopes, pastor Augusto Nicodemos, pastor Leandro Lima, Sérgio Lima. São homens de Deus, são homens instruídos pelo Espírito Santo, tementes a Deus e que explicam a palavra de Deus de uma maneira correta. E aqui no canal também, tá? Junta com a gente, porque aqui também nós ensinamos a palavra de Deus de uma maneira correta e fiel às Sagradas Escrituras. Então, use esses recursos, o aplicativo da Bíblia JFA Online, para que você tenha acesso a mais traduções da Bíblia de uma maneira gratuita. Tem acesso também ao ChatGPT aí no seu celular, vou deixar o link para vocês, para que você consiga ter informações sobre o contexto histórico, fazer uma pesquisa. O ChatGPT é aquela enciclopédia Barça que a gente tinha antigamente, só que na palma da mão de maneira muito mais fácil. E procure por páginas e pregações de homens tementes a Deus, homens fiéis à palavra de Deus, que vão te ajudar a estudar a palavra, a aprofundar mais na palavra. E eu tenho certeza, meu irmão, eu quero até te pedir, se tudo isso aqui fez sentido para você e vai te ajudar, faz aí o seu devocional amanhã. Aplica isso aqui na prática, faça essas perguntas, ó, use mais de uma tradução. Outra pergunta, quem é o autor humano daquele texto que eu estou lendo, da carta, do livro, seja lá o que for, quem é ele, para quem que ele está escrevendo, qual que é a nacionalidade dele, o que aconteceu com ele, onde ele está. Por exemplo, nós temos o apóstolo João escrevendo Apocalipse, ele estava preso, ele foi exilado ali na ilha de Pátios. Então ele estava distanciado ali da maioria das comunidades cristãs de sua época. Faça essas perguntas, quem é esse autor? Por que ele escreveu isso? De onde ele está escrevendo? Outras perguntas que você deve fazer, para que a Bíblia foi escrita? Qual que era a cultura da época? Qual era o contexto da época? Qual era a língua falada na época? Dentro de cultura e contexto, você pode se perguntar qual que é o povo destinatário daquela carta. Por exemplo, por que Paulo está escrevendo aos Coríntios? Qual que eram as peculiaridades ali da igreja de Corinto? Nós tínhamos uma igreja ali bastante problemática, bastante carnal. E aqui você não precisa nem de um recurso extra, não. Dentro do próprio texto de Coríntios, você consegue compreender. O apóstolo Paulo ele vai narrando ali os problemas que tinha naquela igreja. Sabe aquelas provas que a gente vai fazendo ali, as questões, e aí a gente marca aqui atrás, mas lá na frente tem uma outra questão que já tem a resposta de uma questão anterior? A Bíblia é mais ou menos dessa forma. Quando você vai lendo o texto bíblico, você começa a achar respostas para perguntas que existem lá no começo. Então leia o texto bíblico de uma maneira profunda, examinando. Lembra de Paulo falando dos bereanos ali em Atos 17? Ele falou que os bereanos eram mais nobres porque
porque eles estavam examinando a Bíblia para ver se tudo aquilo que Paulo falava era verdade. Então, meus irmãos, façam essas perguntas, a cultura, o contexto, a linguagem falada, quem eram aqueles destinatários daquelas cartas, daqueles textos, o que estava acontecendo na época, qual que era o povo, o que o povo de Deus estava passando, qual que eram as necessidades do povo naquela época. E nós vamos ver em Juízes, falando que o povo estava rebelde, nós vamos ver Josué entrando na Terra Prometida, o que estava acontecendo, qual que era o cumprimento daquilo acerca de uma promessa de Deus. Outra questão, se calar quando a Bíblia se cala. Não proponha teorias, não proponha teologia em cima de versículos em que a palavra de Deus se cala. Porque na maioria das vezes, ou quase sempre, isso vai dar problema. E por fim, essa dica aqui, ó. Procure pregações, use o chat GPT e baixe a Bíblia JFA online. Não estou ganhando nada por isso. Apenas a satisfação de saber que seu estudo bíblico a partir de hoje, contando com a graça de Deus, com o amor de Cristo e com a ação do Espírito Santo, ele vai ficar mais profundo. Lembre-se, todo estudo bíblico deve ser precedido de oração, de temor ao Senhor, de um espírito quebrantado e confiante no Espírito Santo. Não adianta você fazer nada disso aqui se você não tiver comunhão com o Espírito Santo, amém? Mais uma vez eu te peço, gostou do conteúdo? Quer me ajudar a transformar esse canal aqui num canal de teologia bíblica fiel, verdadeira, teologia sistemática, uma teologia robusta, teologia reformada, gratuita para você, tá vendo? Então me ajuda, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, deixa seu like, compartilha com mais pessoas, joga isso aqui no grupo da sua igreja, para o pessoal aí poder aprender Bíblia, examinar se aquilo que o pastor que foi convidado aí da sua igreja pregou era bobeira, era heresia, ou se era pregação bíblica fiel. Porque isso vai ajudar a gente e aos irmãos em Cristo. Amém, meu irmão? Deus te abençoe, espero que esse conteúdo tenha sido muito útil para você. Até a próxima, se assim o Senhor Jesus permitir.